pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, eu sou organizadora do CSX Week. Nós vamos conversar com alguns dos nossos palestrantes e hoje nós estamos com a Robs. Tudo bom, Robs? Como é que vai você? Robs, a gente queria conhecer um pouquinho mais quem é Robs. Então, como é que você se titula? Se você fosse falar de você mesmo, o que você falaria? Não sei. Normalmente a primeira coisa que eu tenho que explicar é que Robs não é Robs Silva e não é Robs Roberta, que Robs já é os dois. É Rob de Roberta e o S é de Silva. Então já tá tudo junto, não precisa se preocupar. Muito bom. A primeira coisa que eu tenho que explicar é isso. E normalmente você prefere que chame você de Robs, Roberta Silva? Como é que você prefere? Eu me apeguei tanto ao Robs que eu adoro ele, eu confesso. E quando a pessoa me chama de Roberta, eu até acho que, nossa, será que ela tá brava comigo porque ela tá falando tão séria? Já fica esse sentimento de que Roberta é muito sério. E às vezes de que nem é eu. Alguém chama assim, Roberta, é eu, calma. Hoje eu sou especialista em Customer Success, trabalho na área há 5 anos. Tô colocando um pezinho ali, tô molhando o pezinho na cultura organizacional agora, tô terminando a especialização. Tenho outras especializações em outras áreas, Customer Marketing, marketing de relacionamento, outras coisas, mas hoje eu me considero mesmo especialista em CS. Abri uma empresa para tocar essa... Sou realmente uma especialista, quero ensinar as pessoas a fazer isso, então eu abri uma empresa de consultoria e treinamento, que tem o nome mais... Eu esqueci a palavra que fala quando é óbvio. Óbvio. Uma consultoria de sucesso. Perfeito. Aí tem gente que acha que eu faço coaching para pessoa se sentir melhor. Assim, não, isso é para pessoas que querem ter sucesso na vida, eu também. Eu tô mais ali pelo cliente que quer ter sucesso, mas a gente pode fazer os dois. Robs, me diz uma coisa, conta um pouquinho dessa sua jornada, como é que você se interessou pela essa carreira, como é que você foi se atualizando. Comece a contar pra gente aí como é que foi essa sua jornada. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tive N empregos, N empresas diferentes, desde os 11 anos eu trabalho. Então eu passei por muitas experiências diferentes, mas sempre com o público, sempre com interação, com o cliente, tendo que lidar com pessoas. E aí foi evoluindo um pouquinho da minha carreira. Num período entre 2010 e 2014, eu trabalhei para uma empresa que é internacional, trabalhava aqui no Brasil, mas a empresa é internacional, e eu tive pouquinho contato com alguns processos que eu achava sensacionais. Eu não sabia na época que aquilo era CS. Então eu tive um processo que realmente, nossa, olha que legal, isso aqui funciona e eu consigo acompanhar toda uma jornada de entrega. Eu fazia entrega técnica de geradores de energia nessa época. Então a minha formação de trabalho é basicamente na indústria. Nessa época foi quando eu fiz TCC e fiz na área, então foi bem chão de fábrica mesmo a minha construção de ideias aí. E aí, passando isso, tive uma outra fase que eu fui trabalhar com eventos, com outras coisas. E em 2016, eu decidi que eu queria largar eventos, que eu entendi que não tinha muito futuro, não era uma carreira, ser recepcionista de evento. E conversei com alguns amigos. Logo em seguida, eu tinha feito um stand para uma empresa que é super famosa, assim, que é a Softplan. Eu tinha feito um stand para eles, meio que ajudando eles a vender o SaaS de ADV, que é o software deles. E aí o pessoal que estava ali no stand, o pessoal que era da diretoria, enfim, nossa, você tem um puta potencial, você é recepcionista de evento. E aquilo foi me encucando, e falei, ok, eu acho que eu realmente posso mais. E aí eu conversei com alguns amigos e falei, então, eu quero trabalhar, de verdade, carteira assinada, carreira, se vocês souberem de alguma coisa, me avisa. E aí um amigo meu ligou, falou, Beta, ele me chama de Beta, tem uma vaga aqui na minha empresa, que é de tecnologia, que eu acho que é a sua cara. Só que é um negócio novo no Brasil, ninguém sabe muito bem o que está fazendo, você tem que vir aqui conversar com a gente. Falei, tá bom. Aí cheguei lá na empresa, conversei e tal, e era o tal do CS. E aí foi a minha primeira experiência, eu fui contratada para essa empresa, foi a minha primeira experiência de criação de área. Eu tinha uma liderança maravilhosa, que é o diretor lá da empresa até hoje, ele é um dos donos. E ele conseguiu me guiar nesse sentido de aprender, que em 2015, 2016, se falava pouquíssimo disso no Brasil, então não tinha conteúdo, a gente tinha que aprender tudo de fora. E aí foi despertando esse interesse na área. Só que eu já cheguei fazendo, né? Eu não cheguei trabalhando numa operação pronta, eu cheguei montando uma operação. Essa empresa hoje, ela é uma das maiores em termos de área de CS aqui em Floripa, que é a Zigo, na época chamava Samuano.
E aí passei por outras operações, só que sempre do zero, sempre construindo. Passei por empresas como Compass, como Flexi, mas para construir. Eu falei, tá, peraí, tem alguma coisa que me puxa para essa construção, para processo, para estruturar, porque a minha formação foi em processos. Eu falei, ok. E antes disso, eu ainda queria ser professora. Eu falei, ok, dá para juntar tudo isso e ajudar mais empresas e ajudar mais profissionais. E aí, depois de uma frustração profissional bem grande que eu tive, eu larguei tudo e falei, ok, eu vou abrir uma empresa e vai ser hoje. E aí, 2 horas da manhã de um determinado dia de abril do ano passado, 2019, saiu o CNPJ da consultoria de sucesso. Como é que você está lidando com essa nova lado empreendedor aí, focado no sucesso do cliente? Assim, que a gente tem... eu gosto de fazer pão, vou abrir uma padaria. Ninguém sabe fazer a gestão da padaria, né? Só sabe que gosta de fazer pão. Então, eu acho que é muito isso, assim, quando eu decidi, não, quero ser consultora. Eu não fazia ideia do que era ter uma empresa focada em consultoria. Eu sabia o que era o processo de CS, aí eu tive que descobrir tudo, como é que fazia uma gestão inteira de uma empresa. Então, foi um baita desafio, e eu lembro que na época, assim, eu tinha grana para me manter por 3 meses. 3 meses. Daí eu falei, ok, eu vou tentar 2 meses, se não der, eu volto pro mercado. Na época eu já tinha uma certa segurança, porque eu acho que eu fortaleci muito quem é Hobbs antes da consultoria de sucesso. Então, hoje o meu nome até acaba sendo mais forte do que o da minha empresa. Então, eu me apegava muito nisso, assim, se der ruim, sem emprego, eu sei que eu não fico, porque, né, o mercado minimamente sabe que eu tenho experiência, não vai ser tão difícil assim arranjar um emprego numa área que é nova. E aí eu me apegava nisso. E aí eu ficava todo dia que não, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. E aí foi engraçado, porque quando eu anunciei para um grupo que, não, gente, abri a consultoria, agora é real oficial, vai acontecer, vou trabalhar com isso. E aí eu já tenho cliente. Foi como assim? O que eu faço agora, gente? Agora eu tenho que fazer CS com os meus clientes. Eu tenho que fazer o onboarding, tenho que fazer o adoption, tenho que fazer engajamento com os meus clientes. Então foi muito, muito louco, assim. A evolução da empresa foi basicamente a minha evolução profissional pessoal, assim, nesse 1 ano. Eu tive que aprender muita coisa, principalmente em termos de relação humana, porque eu nunca fui a melhor gestora pessoas. Eu sempre fui a melhor gestora processos. E aí eu tinha que juntar essas duas coisas agora. Então foi um crescimento para mim absurdo. Foi uma fase da minha vida muito difícil também da minha vida pessoal, porque foi o primeiro ano que eu vivi sem a minha irmã, que a minha irmã faleceu meses antes ali, pouquíssimos meses antes de eu abrir a consultoria. Então eu tinha que aprender sozinha, e aí eu me joguei 100% no trabalho, porque eu não queria pensar em mais nada. Eu não queria ter que processar que a minha irmã morreu, eu só queria esquecer e viver outra coisa, e fazer outra coisa, e concentrar em outra coisa. Então, mistura tudo. Aí foi crescimento pessoal, crescimento profissional, e como é que eu faço isso, e os amigos, as pessoas envolvidas. Então foi muito, muito maluco, mas eu não mudaria uma vírgula desse 1 ano. Ah, que coisa boa! E Robert, me diz uma coisa, o que você considera que o seu nome ficou tão forte assim na área de CS? No seu ponto de vista, o que você acha que fez você crescer tanto nesse mercado hoje em dia? Acho que muito se deve pela minha entrada ter sido antes da massa, digamos assim. Eu comecei muito antes, quando se ouvia pouquíssimo isso no Brasil. Então, eu acho que isso fortalece um pouco por questão de tempo. As pessoas são apegadas a essa coisa de há quanto tempo você faz isso? Eu confesso que isso me incomoda um pouco, porque eu não acho que o tempo é o mais importante para uma atividade que você aprendeu a fazer. Claro que ele traz uma experiência, traz bagagem, traz cargas aí, né, de anos de vivência, mas eu não acho que isso seja o mais importante. Acredito sim que é um reflexo do que aconteceu comigo. Outra coisa que fortaleceu muito foram as minhas amizades, e isso eu deixo muito claro para todos os meus amigos. Gente, eu amo vocês do fundo do meu coração, porque vocês me fortaleceram todos os dias. E aí eu cito, inclusive, alguns amigos que já eram palestrantes, que não tem nada a ver com a área de CS, mas que já eram palestrantes, já eram pessoas públicas, e me puxaram, sabe? Me trouxeram junto, assim. Rafael Reis, o Anderson Palma, o Edu Coque, o Edu Tavares, e uma galera que foi puxando, assim, o Edu Costa, do LinkedIn, estava falando agora há pouco com ele, assim, Edu, do fundo do meu coração. Então, não tem como você crescer sozinho nesse mercado. E sendo mulher, você
infelizmente, vai passar por barreiras diferentes que homens não vão passar. E eu ter amigos homens me apoiando nesse momento me deu aquele up que eu precisava. O Daniel, que ele é do X Now, eu lembro de um evento que eu tava com ele e aí ele fez uma piada no palco, assim, com certeza o tipo de piada que eu faria. Porque às vezes eu faço umas piadas meio escrota assim que não devia fazer. E aí, tipo, a galera caiu na gargalhada. E eu que tinha falado aquela piada pro Dani. Aí eu falei pra ele, meu, se eu faço uma piada dessa no palco, ninguém ri. Ninguém vai dar bola pra mim, porque eu sou mulher, eu não posso falar esse tipo de coisa. Eu tenho que ser fofinha, eu tenho que ser querida, eu tenho que socializar com todo mundo. Então, ter eles do meu lado me fortaleceu a ponto de eu me colocar em pé de igualdade com qualquer homem do mercado. Que eu não conseguiria fazer se eles não tivessem me apoiado a fazer isso. Primeiro ponto, assim, sem dúvida, ter a bagagem. Segundo ponto, as minhas relações. Então, olhem para as pessoas que estão ao seu lado, que são as pessoas que você vai conviver a maior parte do seu tempo. E terceiro, eu devo isso muito a um projeto, que é o do Cliente Cast. Eu acho que nós 4 ali que gravamos, eu, Edu Tavares, Rafi e Vinícius Bento, a gente teve o nosso próprio nome muito fortalecido por causa do podcast. A gente fechou o primeiro ano agora, temos 42 episódios no ar, semanais, então fortalece. A gente tem história, essa semana foi pro ar a história de uma pessoa que mudou de vida, ela mudou carreira, ela largou de faculdade, ela largou emprego, enfim, ela mudou tudo depois que ela ouviu o Cliente Cast. E eu e os meninos, quando a gente ouviu esse depoimento que ela mandou pra gente, a gente chorava. Aí agora a gente foi gravar de novo, aí eu li o depoimento dela, tipo, os 4 assim, né, vamos continuar a gravação. Foi muito legal. É fantástico você ter esse tipo de projeto que te apoia, né? Então eu acho que foi um crescimento tão orgânico que eu não devo a uma coisa só. Com certeza é muito empenho, é muito esforço da minha parte em fazer isso acontecer, mas não tem como não ter um dedinho mágico aí que faz essas coisas todas se conectarem. Poxa, realmente, assim, as pessoas que estão com a gente faz toda a diferença nesse momento. E, Robs, falando da sua consultoria de sucesso, você tem algum case de sucesso para contar para a gente? Eita, que tem vários. Nessa parte aí eu mandei bem. Eu mandei bem. Inclusive, agora que, depois de um ano da empresa que eu decidi fazer o branding, até então não tinha brand da empresa, porque a logo nasceu assim. Onde é que ele acessa aqueles bancos de imagem? Eu acessando o banco de imagem às 2 da manhã, pegando uma foto que eu achei bonita para usar de logo, e foi assim que nasceu. Então não tinha site, não tem Instagram, não tem nada. Agora que eu tô construindo essa coisa arada toda, e aí a pessoa que tá fazendo o site vira pra mim, então, eu preciso dos depoimentos das pessoas. Que depoimentos, querido? Nunca escrevi nada, nunca gravei nada, não tenho nem autorização para falar sobre. Daí a gente saiu pesquisando, né, quem quer dar os depoimentos, como é que ia ser. Então, revivi muitas histórias aí da consultoria. Eu acho que um dos primeiros cases, assim, e até um pouco pessoal também, foi de uma empresa do interior de Minas, que chama Clube Petro, e eu já conhecia eles da época que eu trabalhava na Compass, quando eu era implantadora, e quando eles vieram falar comigo sobre, a gente precisa de uma consultoria, eles não faziam ideia de quem eu era, eles vieram por indicação de 2 pessoas aleatórias, que até hoje eu não sei quem é a pessoa, eu não conheço, ele me falou de quem era a empresa, mas eu não sei de onde a pessoa me conhece, e uma outra indicação que tinha sido do Ivan, que é o CEO da Compass, que na época era o meu líder, né, meu chefe. E eu falei, gente, que mundo pequeno. Vamos trabalhar essa consultoria. E aí eu tinha que ir lá para a cidade, de vez em quando eu brincava com os meninos, porque Itabira fica no meio daquela região que tem um monte de barragem lá em Minas, daqueles negócios que afunda tudo, que cai tudo, que varre tudo. Sei. E aí eu ia para a cidade e eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo. E aí eu conversava com os meninos, gente, como é que vocês dormem aqui? Passa um carro de polícia, uma ambulância, qualquer coisa na rua com sirene, eu já ficava maluca, eu já não dormia o resto da noite, ok? É uma sirene, vai desabar isso aqui tudo. Então era muito engraçado. E a gente acabou criando uma relação muito pessoal, por causa desse meu jeito todo estabanado que vocês estão vendo. E aí foi evoluindo o processo de consultoria. E um dia o CEO virou para mim e falou, então, Robs, você não tem noção da bagunça que você fez aqui? Você entrou para falar de CS, foi mexendo na cultura, foi mexendo no vendas, foi mexendo nisso, foi mexendo naquilo.
você sacudiu a gente. Eu falei, ok, obrigada, esse é o melhor feedback que eu podia receber. Pô, parabéns. Me diz uma coisa, para consultoria de sucesso, o que que o cliente significa para ela? Nossa, eu acho que não tem nem como não existir, né? Não tem. Sem consultoria de sucesso, faz o quê? Não sei. Eu não sei o que eu faço sem os meus clientes. Claro que eu conseguiria ter eles sem ter a consultoria, mas eu acho que é um meio para um fim. Mas é fundamental, assim, não tem como eu ter este negócio hoje, que é o meu trabalho, é o meu negócio, é o meu emprego, digamos assim. Eu não me considero uma empreendedora, eu acho isso muito estranho. Eu falo que eu trabalho para consultoria, basicamente. Agora, de quem é a consultoria é do povo, né? Sei lá, do mundo. É do meu cliente a consultoria. Mas eu tenho uma relação muito próxima com os meus clientes. Eu acabo ficando muito amiga de todo mundo e essa relação de conversa, de vamos tratar de outros assuntos, vamos estreitar essa relação de negócios. Então, acaba sendo uma relação muito próxima, beirando a uma amizade mesmo. Eu tenho clientes que viraram amigos, sim, e amigos fortes mesmo, daquele que vão sentar para tomar cafezinho, para contar da vida, que fazem videochamada nessa época de isolamento. Porque a proximidade é muito grande, né? E quando você começa a mexer na cultura, eu acredito muito que não tem como eu colocar uma área de CS, que hoje é o principal foco da consultoria, criar uma área do zero. Não tem como eu criar uma área do zero sem mexer diretamente na cultura de vivência dessas pessoas. Então, eu mexo no como elas se comunicam, eu mexo num comportamento diário, eu mexo em reuniões específicas que eles vão ter, eu mexo na forma como eles quantificam e medem resultados, eu mexo em cada detalhezinho ali antes de começar a falar de CS. Então, quando eu falo para eles, gente, vamos falar de cultura aqui? Como é que vocês se comunicam? Não, a gente não se comunica. Não tem reunião, não tem... Tipo, tem reunião só quando dá ruim. Eu falei, ok, imagina o seu funcionário vendo vocês indo para uma reunião. Tipo, é o fim do mundo, né? O mundo vai acabar, porque só tem reunião quando tem coisa ruim. E aí a gente vai brincando e aproximando. Então, o cliente para consultoria, eu acho que ele é o dono da consultoria. Não tenho a menor dúvida disso. Pô, muito legal. E para as pessoas que estão querendo implantar o sucesso do cliente dentro das organizações, o que você recomendaria? Olha para sua cultura. o Edu Tavares, ele brinca comigo que eu sou a Miss Cultura. Porque eu acho que é uma das coisas que eu mais falo. Porque, sinceramente, gente, não tem como eu colocar... não, agora para tudo, esquece tudo que vocês sabem de produto e de processo e coloca o cliente no centro do negócio. A pessoa faz isso como? Né? Tem uma rotina, tem um passo a passo que ela viveu até ali, tem o hábito, tem o costume, tem um monte de coisa envolvida. Então, quando eu penso em uma empresa que quer começar do zero, ela precisa olhar para ela, assim, qual que é o propósito dela? Ela está vivendo o propósito dela? Porque isso não é um quadrinho para estar na parede. São atitudes e ações para estarem nos processos. Então, quando você pega lá o quadrinho de valores da empresa, o primeiro item é transparência e o processo é mentir para o cliente a cada 10 minutos porque ele não pode falar a verdade, senão ele perde o cliente, tem alguma coisa errada. E eu não vou conseguir colocar CS nessa empresa. Porque ele nunca vai conseguir colocar o cliente no centro do negócio. Sempre vai ser o produto no centro do negócio. Não tem nada de errado em a gente colocar o produto no centro de negócio. Só que a forma como a gente vai se comunicar através disso muda 100%. Então, eu preciso definir que processo eu quero colocar dentro dessa empresa para valorizar esse quadrinho que está na parede de que nós somos uma empresa transparente, de que a gente está vivendo propósito, está vivendo a missão. E isso não é papo de millennium. Porque eu já falei, não, Rob, isso aí é papo de milênio, isso aí é papo de startup. Quero ver tu fazer isso numa empresa de 30 anos. A empresa de 30 anos é mais fácil eu conseguir fazer isso. Porque eu não sei vocês que fizeram administração. Minha primeira faculdade que eu me formei foi administração. Mas lá, assim, quando a gente tinha que escrever um plano de negócio, a primeira coisa que a gente tinha que escrever, missão, visão e valores. Hoje, a gente pega as empresas, nada contra startups, pelo amor de Deus, eu amo startups, mas você vai ver, é muito mais um quadrinho e um desenho na parede do que qualquer outra coisa. E aí você pega empresas tradicionais que construíram isso em uma época que isso realmente era cobrado e você, por exemplo, não vai ver transparência nos valores dela. Você vai ver faturamento acima de qualquer coisa, você vai ver pessoas vêm depois, sei lá, alguma coisa bizarra assim.
mas ele faz o que está escrito. Então, tem esse apego à construção. E aí a gente precisa aprender a repensar, modelar, revisitar. Né? Não tem nada de errado você mudar os valores da sua empresa porque não está mais adequado com aquilo que você é, com aquilo que o mercado é. Então, para colocar uma área de CS, eu acho que o ponto inicial, assim, ó, pontapé, é isso aí. O que a sua empresa faz? Você está cumprindo os seus valores? Você entendeu qual é o seu propósito? E se as pessoas que estão ali entenderam o que elas estão fazendo ali? Porque uma coisa é eu falar que a minha empresa tem CS, outra coisa é eu falar que eu sou Customer Centric. Eu posso ter CS que em muitas empresas ainda é um suporte de luxo, que é aquela pessoa que fica só atendendo quando o cliente grita, quando dá muito ruim. Ou eu posso realmente ter uma área preocupada em entregar sucesso para o cliente. Às vezes eu não preciso nem de uma área. A gente tem exemplos de empresas aí brilhantes que não têm uma área de CS, mas que elas são customer centric. E elas conseguem, através da natividade dos processos dela, da forma como ele é estruturado, entregar sucesso. Porque a gente aprendeu a desenhar processo para a gente, não para o cliente. Então, eu desenho o processo para transitar a informação do financeiro para o vendedor, do vendedor para quem vai lá entregar o produto. E eu esqueço que o cliente está aqui no meio do caminho. Então, é isso que eu preciso revisitar e ver, opa, meus valores estão nesse processo ou não estão? Então, antes de qualquer técnica de CS, de falar de onboarding, de NPS, de pesquisa de satisfação, de churn, sei lá, passo feijão com arroz. Bem, agora falando um pouquinho do CSX Week, conta pra gente o que você está preparando aí para sua palestra. Aqui a gente está na expectativa para saber qual é o tema, o que você vai falar. Então, conta aqui um pouquinho pra gente. Bom, eu peguei um gancho aí no nome do evento, né? A gente está tanto falando de CS quanto de CX, e eu falei, ok, por que não falar sobre os dois juntos? E uma das coisas que eu sempre falei é que eu posso fazer sucesso do cliente sem experiência do cliente, e eu posso fazer experiência do cliente sem sucesso do cliente. Então, desde quando eu comecei, assim, acho que a minha primeira palestra, que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo na vida, eu peço desculpa a todas as pessoas que assistiram essa palestra, eu já misturava muito essa coisa do cultural com brand, com CS, com CX, e eu não fazia ideia que eu estava misturando as coisas. E aí, conforme eu fui aprendendo os conceitos, porque é muito conceito separado. Eu acho que essa é a principal dificuldade de mercado de quem quer fazer CS ou de quem quer fazer CX. O que eu uso em cada etapa. Então, baseado nisso, eu pensei num roteirinho ali para bater um papo com vocês, de num roteiro, o que é CS e o que é CX. Por exemplo, quando eu estou construindo o onboarding do cliente, estou desenhando o processo, estou estabelecendo que dia ele recebe o e-mail. Ok? Um processo de sucesso. Agora, o conteúdo desse e-mail, quem que é a persona que está comunicando com ele? Quem que é a empresa? Será que é só no e-mail? Será que é no chat? Será que é no SMS? Será que é no WhatsApp? Aí a gente está falando de CX. Então, se eu misturo essas duas coisas para criar uma jornada bacana, por que não colocar isso numa linha do tempo cronológica, respeitando o ciclo de vida do cliente? Então, é sobre isso que eu vou falar com você. Nossa, muito interessante. Eu não vou perder por nada. E, Rob, se as pessoas quiserem achar você, te contratar, como é que elas fazem? Bom, em breve, muito em breve, vai estar no ar o site da consultoria, que ainda está lá em manutenção, consultoriadesucesso.com. O Instagram também, consultoriadesucesso.cs. O meu Instagram, robs.cs. Meu LinkedIn, Robs. Coloca lá no /Robs, já apareceu. E vocês podem me mandar um e-mail também, robs@consultoriadesucesso.com. Eu sou uma pessoa super dada com todo mundo. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Todas, eu juro. Não tem uma resposta pendente. Então, e eu adoro. Às vezes a pessoa me manda ali no Instagram, no LinkedIn, e fala, eu espero que um dia você possa ver essa mensagem. Essa pessoa acha que eu recebo o quê? 2.000 mensagens por dia, que eu sou a Marta Gabriel. Não, né? Vou responder. Aí já abro voz ali. Abro voz ali e respondo. Aí as pessoas ficam meio impactadas. Gente, eu respondo, eu adoro. Então, pode falar lá comigo, tanto no Instagram, LinkedIn, estou super aberta. O Instagram do Cliente Cash também está funcionando lá. Então, Cliente Cash, só buscar lá também para quem quer saber os episódios novos, conteúdos novos, a gente coloca tudo lá.
hoje não tem como ficar sem rede social, né? Estamos nos rendendo. Então, gente, não se preocupe, tudo que ela falou a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo, tá? Então basta clicar que vocês vão conseguir encontrar ela assim fácil. Então, Robs, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, parabéns pelo seu sucesso. Hoje você é uma referência, né, em CS. Estamos muito felizes de você fazer parte desse evento tão maravilhoso que a gente está fazendo, que é o CSX Week. Muito obrigada por fazer parte junto com a gente. Imagina, eu que super agradeço o convite e eu tô orgulhosa de ter o meu nome associado ao CX Week. Nossa, estamos muito felizes. Assim, a gente agradece bastante, assim. Eu acho que você veio para agregar e eu tenho certeza que o pessoal vai adorar a sua palestra. Então, não perca, viu? Então, pessoal, hoje nós falamos com a Roberta Silva, no qual chamamos carinhosamente de Robs, fundadora e CEO da consultoria de sucesso, que estará no CSX Week.